que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será? Também não sei. Não sei. Mas quem sou? Boa noite a todos, feliz sábado. É um prazer imenso nós estarmos juntos mais uma noite de sexta-feira, que já para nós é sábado, a partir do pôr do sol. Então quero desejar a todos vocês que o Espírito Santo tome conta da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos estudar a palavra de Deus nessa noite e aprendermos o que Deus tem para nós e, acima de tudo, praticar em nossas vidas. Nós iremos direto na mensagem. Tivemos um problema com o irmão Cláudio e a gente só vai ter os louvores a próxima sexta-feira. Então essa sexta-feira a gente vai direto à mensagem, o estudo, que vocês possam atentar para entender o conteúdo desta noite, que nós iremos falar justamente o término da mensagem de sexta-feira passada. Foi a questão das 2.300 tardes e manhãs, né, o início do juízo investigativo e o início das 3 mensagens angélicas, porque é necessário que o mundo ouça o que Deus está, antes da sua vinda, está mostrando para que nós vivenciamos nesse momento que estamos na história do mundo e nos preparemos para esse encontro com Deus. Então eu gostaria que você curvasse as vossas frontes em casa também, para que a gente pudesse orarmos. Oremos. Grandioso Deus, eterno e poderoso Pai que habita no céu, muitíssimo obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado e, acima de tudo, o Senhor nos trouxe a esse momento aqui. Momento esse solene, no qual nós iremos estudar a Tua Palavra, os que estão aqui presencialmente e que também os que estão em casa nos ouvindo. Que o Senhor abençoe da mesma forma e que nós possamos ter um encontro verdadeiro contigo. Derrama sobre nós o Espírito Santo para que nós possamos falar e ouvir, para que nós possamos ter a mensagem do céu em nossas vidas. Te oramos iluminados pelo Santo Espírito, confiante na graça salvadora de Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje nós iremos estudar sobre a mensagem do primeiro anjo e o juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Então eu gostaria de que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 14. E é a primeira voz que nós iremos ver nessa noite. A primeira voz está no verso 6 e o verso 7. Nós temos 3 anjos, 3 mensagens solenes para os últimos dias. Então nós iremos abrir no verso 6 e verso 7, que é a primeira voz. Certo? Então diz assim a minha tradução: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Verso 7, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então deixa eu só fazer aqui uma introdução. A gente está vindo no capítulo 14, a gente vem de 2 capítulos anteriores que inicia essa base, que dá início para esse contexto dessa base aqui do juízo investigativo. O anjo é bem preciso quando ele diz: chegou a hora do juízo de Deus. E eu já mostrei na lição anterior que o juízo de Deus começou em 1844, comprovado biblicamente pelo capítulo 10 de Apocalipse, pelo capítulo 8 e 9 de Daniel. Então aqui a gente tem esses 2 capítulos do Apocalipse anteriormente, né, onde nós estamos vendo um início de uma perseguição do dragão contra a mulher, contra o filho varão que nasceria, que era Jesus Cristo. Depois ele argumenta e une as 2 bestas apocalípticas, que é a besta do mar e a besta da terra. Por isso que o anjo velozmente vai anunciar
que em todas as nações, para todos os 4 ventos da terra, que precisa ser dado urgentemente essa mensagem, porque as hostes malignas já se organizaram, já apresentaram a sua proposta contra Deus. Então, olha só aqui, ó. Ao longo desses tempos difíceis, o povo do Senhor recebe a ordem de anunciar uma mensagem especial, retratada por intermédio de 3 anjos, ou seja, 3 mensageiros, né? No caso, esses anjos da mensagem é uma forma de nós explicarmos, e Deus também, que não é anjo literalmente que vai dar essa mensagem ao mundo. Seria o mensageiro de Deus nos últimos dias, os remanescentes, para trazer a mensagem solene, a mensagem presente. Então, nós temos visto que essa mensagem tem que ser o mais rápido possível anunciada. Retrata por intermédio de 3 anjos voando por meio do céu, com proclamação direcionada aos habitantes da terra. Então a gente viu a toda a terra, toda a língua, todo o povo, a toda a nação. A palavra, como eu já falei aqui, a palavra grega para anjo é angelos, que significa um mensageiro. Então, os mensageiros do Senhor nos últimos dias estão trazendo essa mensagem presente para o século 21, né? E a gente tem as bases dentro dos próprios livros da Bíblia, como Lucas, como Malaquias, que um anjo é um mensageiro. Então, quem vai pregar a mensagem não é anjo, quem vai pregar a mensagem são pessoas. Então, eu sou um mensageiro do Senhor pregando essa mensagem solene. E assim tem pessoas com a mesma estrutura espiritual pregando essa mesma mensagem. Então a gente está vendo aqui que o capítulo 14 do Apocalipse, o verso 6 e verso 7, é a primeira voz, é justamente trazendo o povo a um alerta, que há um juízo, há uma mensagem a ser pregada, tá? Há um contexto onde que Deus está preocupado com a raça humana, porque isso é antes da sua vinda, porque quando ele vier, as pessoas têm que estar entendendo todo esse contexto que antecede a sua vinda. Então essa mensagem é solene, essa mensagem é urgente, e eu preciso, e você precisa compreender, e eu preciso vivenciar essa mensagem. Então, é rápido, essa mensagem é rápida. Então todos aqueles que se relacionam com Deus, hoje, no momento que nós vivenciamos a história desse planeta, nós precisamos estar pregando essa mensagem. Eu até falei numa escola sabatina de sábado passado que a gente não pode desmerecer ou desfavorecer as bases que antecedem essa mensagem, né? Da primeira vinda de Jesus. Então, o capítulo 14, verso 6 e verso 7, é justamente uma urgência, porque Satanás já se organizou, já se preparou com os poderes terrestres desse mundo, tanto religioso como poder civil, para trazer uma doutrina falsa nos 4 cantos da terra. Então nós somos levantados por Deus para pregar uma mensagem verdadeira nos 4 cantos da terra. Então vai ficar aí a questão de a quem você vai obedecer, a quem você vai dar credibilidade, se é a falsa mensagem ou se é a mensagem verdadeira. Então isso aí vai ficar a critério seu e meu, a quem eu vou adorar. Deus não vai forçar, né? Não vai forçar a ninguém a tomar a decisão do lado dele. Ele apenas comunica, ele apenas esclarece e pede para que a gente faça o correto, né? Então aqui, ó, que é evangelho? Boa nova. É a natureza do evangelho, ou seja, a morte, a vida, o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, o que nós temos que anunciar ao mundo, essa boa notícia é que Cristo nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e voltou novamente para o céu. Então, isso
através dessa ação de Cristo, foi nos oferecido a graça salvadora. Então, esse alcance da mensagem angelical tem que ser mundial. Em todos os cantos do mundo tem que ouvir essa mensagem. A mensagem dada pelos mensageiros. Né? Então, essa ordem João recebe do capítulo 10, você lembra lá que eles profetizaram com relação à vinda de Cristo, lá no capítulo 10, pegou o livrinho era doce na sua boca, mas quando chegou no estômago, quando chegou no ventre, ficou amargo como fel. Por quê? Eles acharam que Jesus viria no ano de 1844, e Jesus não voltou no ano de 1844. O que aconteceu em 1844 foi que Jesus adentrou o santuário como um sumo e perfeito sacerdote, conforme as cartas paulinas aos hebreus, conforme a forma que o povo ensinava e conduzia no deserto através do santuário terrestre. Então tudo se cumpriu em Cristo. No verso 10 no capítulo 10, verso 11 de Apocalipse, o anjo diz: profetizem mais ainda, continue a profetizar, para que vocês entendam todo o contexto desses acontecimentos. Então foi o que fizeram esse grupo, né? Continuaram, passaram a estudar mais e entenderam que não era a volta de Jesus, e sim Jesus entrando no Santíssimo, no santuário celestial, e em 1844, atendendo à função do sumo sacerdote no serviço de investigação para fazer expiação das pessoas. Ou seja, é simples, o juízo é simples. Olha só, quem aceita, salvo, quem rejeita, juízo, condenação. Ou seja, todos aqueles que nascem em Jesus Cristo vai receber a salvação. Então o juízo não é para a gente estar preocupado em si, porque se eu sou de Cristo, eu vou receber a salvação. Se eu não sou de Cristo, se eu não tenho ligação com Cristo, eu vou receber o juízo, e Deus vai me rejeitar. Agora eu faço uma pergunta para você que está em casa: será que eu, sendo da igreja, posso ser rejeitado? É muito difícil, mas pode, só se houver uma rebelião da sua parte para com Deus, porque o plano da salvação é tão maravilhoso, que Deus tem tanta graça para mim e para você, que é quase impossível eu me perder. Quase impossível me perder. Com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto cuidado, proteção que Deus tem para com a gente. Deus conhece as nossas deficiências, e a gente não pode se julgar, porque nós somos deficientes, nós temos um caráter defeituoso. Deus sabe aonde nos atrapalha com Ele, então Deus sabe de tudo isso. Então Jesus está lá no céu fazendo as duas funções, de advogar e de investigar. É muito maravilhoso sabermos disso, que nós temos um advogado no céu. Então as boas novas é para alcançar a todos que nos 4 cantos da terra. Então olha só, como eu falei, essa pregação significa muito, porque Satanás ele já se preparou. No capítulo 13, verso 7, olha só aqui o que é que diz a Sagrada Escritura. Você que está em casa, se quiser pegar a sua Bíblia, pode pegar. Capítulo 13, verso 7, diz assim, na minha tradução: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, essa autoridade, essa perseguição do inimigo, Deus permitiu. Então, os 4 ventos da terra, os 4 pontos cardeais da terra, está contaminado com a falsa doutrina. Então, por isso que agora é levantado um movimento para os últimos dias, para descontaminar o que esse trio fez. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Queridos, é muito clara a Sagrada Escritura. Tem pessoas que não acreditam nisso, diz que não existe decreto dominical, não existe juízo, não existe santuário celestial. É lamentável isso, mas o contexto profético é claro em afirmar tudo isso. E nós estamos vivendo o contexto profético. Nós já estamos vivendo a contrafração desses 3 inimigos de Deus.
Então nós precisamos trazer essa mensagem o mais rápido possível às pessoas. Então olha só, dentro da primeira mensagem angelical, da primeira voz, a gente encontra esse texto maravilhoso que o próprio Jesus mencionou no sermão profético. Lembra? Quando Jesus estava com os seus discípulos ali, vai se dar uma série de perguntas, e ele vai esclarecendo, mas quando chega aqui, portanto, a proclamação do Evangelho no tempo do fim é mundial, assim como as atividades enganosas de Satanás. Essa pregação final do Evangelho é mencionada por Jesus em seu sermão no Monte das Oliveiras. E quando o Evangelho do Reino for pregado, haverá o fim. O próprio Jesus esclareceu. O anjo proclama a mensagem em grande voz. Essa mensagem é urgente por diz respeito ao destino eterno de todos os habitantes da terra. Queira ou não você aceitar, queira ou não você acreditar, você está envolvido nisso aqui. Se eu estou falando para alguém que faz parte de uma outra denominação e na sua igreja não dá credibilidade a essa mensagem, eu vou orar muito por você, para que Deus, de uma forma mais direcional, Ele fale a sua mente, Ele traga você para Ele, para que você tome ciência do que vai acontecer nesses últimos dias da história do mundo, desse planeta. Então trata-se de um chamado divino ao arrependimento. Esse chamado é expresso por meio de um imperativo triplo: temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo como o Criador. Entendeu aí? Satanás, ele quis ser adorado lá no céu. Satanás estabeleceu impérios, Satanás levantou homens, Satanás modificou todo o sistema de adoração de Deus para si, para ser adorado, para ser venerado. E ele fez muito bem isso aqui no mundo. Esse mundo ele já envenenou, já colocou sua cólera, já trouxe um grande exército para o seu lado. Então há um conflito muito grande, uma mensagem muito urgente a ser proclamada. Então, a mensagem dos 3 anjos, ela tem que alcançar todos os cantos do mundo, para que as pessoas entendam o conflito entre Deus e Lúcifer. Olha só no verso 7. Temer a Deus e dar-lhe glória. No Apocalipse, o povo de Deus no tempo do fim é formado por aqueles que temem ao Senhor. As bases é essa daqui, vocês podem confirmar em casa. Na Bíblia, temer a Deus significa levá-lo a sério. Eu pergunto a você, querido, você tem levado Deus a sério? Você tem se direcionado para Ele? Você tem trazido Deus para a sua vida de uma forma mais sincera, de um relacionamento mais íntimo? Porque nós temos que levar Deus a sério. Isso é temer a Deus, não é ter medo, é levar Deus a sério, as suas coisas, reconhecer quem é Ele. Isso implica respeito, reverência por Deus. Temer o Senhor denota um relacionamento correto com Ele, é uma entrega plena à sua vontade, ou seja, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, eu vivo por Cristo. A gente vê Jó, Jó, um homem que Deus tomava conta da sua vida. A gente vê Paulo era um homem que Deus tomava conta da sua vida. Então a gente precisa ter esses resultados na nossa vida, porque isso é o dever de todo ser humano, é guardar os mandamentos de Deus. A suma é temer a Deus, levar Ele a sério, ter respeito por Ele e guardar os seus mandamentos. Então nós estamos vivenciando um juízo que já iniciou desde 1844, e nós precisamos tomar partido, tomarmos se afiliar à nossa base, com toda a credibilidade, com toda a certeza do que nós estamos vivenciando, no que nós acreditamos. Então olha só, temer a Deus e dar-lhe glória, caminhar junto. Esses dois aspectos, temer a Deus e dar-lhe glória, está juntinho. Reverenciá-lo, adorá-lo. Está aqui, o capítulo 15, verso 4, eu vou pegar só um desses 2 versos para ler, porque a gente não tem muito tempo. 15, verso 4, diz assim, olha só. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
Queridos, então é um dever, mesmo em meio ao caos, meio em meios às tempestades, nós precisamos ter esse respeito, ter essa reverência por Deus, porque Deus é soberano, os seus juízos são justos, nada que Deus faz é inconsequente, tudo tem uma programação e Ele avisa antes de fazer. Amós 3, verso 7, Ele não faz nada sem antes mostrar aos seus servos, os profetas, e Ele tem mostrado. Então chegou a hora do juízo, antes da segunda vinda de Jesus. Nós iremos trabalhar no juízo com mais precisão. Qual é o seu propósito? Decidir, o juiz é decidir quem tem um relacionamento com Deus e quem não tem. Eu posso dizer, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, mas eu não tenho um relacionamento com Ele. E Deus sabe, por isso que existe essa investigação, porque eu posso muito bem, queridos, estar pregando aqui, estar falando de Cristo, mas eu não tenho um relacionamento com Ele. Aparentemente eu posso ter, mas na individualidade, no meu relacionamento íntimo, no que eu penso realmente, Deus é quem sabe. Então ninguém consegue enganar a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus me conhece, Deus conhece vocês. Então é preciso nós termos uma sinceridade no que nós fazemos e nós pensamos com relação às coisas sagradas. Não é só o verbo falado na minha boca, mas eu preciso demonstrar isso na intimidade também com Deus. Então essas decisões precisam ser tomadas antes da volta de Jesus, porque quando Ele voltar, a sentença já vem selecionada e direcionada para os dois aspectos: salvação e justiça, destruição. O juízo pré-advento ocorre quando? Na mesma época que o evangelho do tempo do fim está sendo pregado. Está acontecendo o juízo e está acontecendo a mensagem. Eu estou dando a mensagem, o juízo está andando. Eu prego, o juízo está andando. Jesus sabe quem vai aceitar verdadeiramente, quem não vai aceitar verdadeiramente. Então não preciso eu estar enganando, nem você estar enganando, porque Deus sabe de todas as coisas. Quando a pregação terminar, então conclui o juízo pré-advento. Está ligado. Terminou a mensagem, ninguém mais vai ouvir mensagem, terminou o juízo. Quando Jesus se levantar do Santíssimo, olha só o texto aqui, Daniel capítulo 12, o texto que dá por encerrado, que dá por término do juízo investigativo. Daniel capítulo 12, diz assim, ó, você que está em casa, você que está aqui na igreja, abra sua Bíblia no capítulo 12, diz assim, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então existe livro no céu, o livro memorial. O Deus não precisa escrever nada em livro, mas é uma forma simbólica, né? Nos nossos atos, as nossas ações está relatada lá no céu. Então existe o livro de boas ações e o livro de más ações e o livro da vida. Aquele que não tem um relacionamento genuíno com Deus, ele é arriscado do livro da vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar uma posição o mais rápido quanto antes possível, porque Jesus está voltando, Jesus está vindo e Ele está alertando a nós. Então, a grande separação final é os que pertencem ao reino de Deus, os que não pertencem. É o verso 14 e o verso 20, que Ele vai fazer a ceifa, a colheita está madura, terminou tudo. Então as uvas Ele vai pisar com os seus pés. As uvas representam os ímpios, aqueles que disseram que tinham relacionamento com Deus e na verdade não tinham. E o grão é justamente aquela colheita que vai para a vida eterna. Então está no Apocalipse capítulo 14, o capítulo 14, verso 14 ao 20. E o que mais me dá uma preocupação é porque o próprio Jesus é quem vai fazer todo esse processo.
Isaías diz no capítulo 63, verso 3, que ele sozinho vai pisar o lagar, vai destruir os inimigos. De que lado você vai estar? Você vai estar do lado de Jesus como amigo ou você vai estar contra Jesus como inimigo? Eu aconselho que o mais rápido possível você faça parte de um relacionamento com Deus, porque senão você corre o risco de ser pisado, de ser destruído na linguagem figurativa do profeta. Então eu preciso tomar a minha decisão o mais rápido possível, querido. Você precisa tomar a sua decisão o mais rápido possível, porque nós não temos muito tempo, tudo isso está acontecendo. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E olha só, quando o juízo termina de fato, olha o que o anjo João escreve com as orientações divinas, capítulo 22 e o verso 11 do Apocalipse, vai nos dizer o seguinte: isso aqui está terminado, todas as coisas, o juízo já terminou, a pregação do evangelho já não existe mais, acontece uma ação dupla, o Espírito Santo retorna para o céu e fica como na onipresença nos salvos. Não tem mais com que o Espírito Santo falar mais para ninguém, nem convencer ninguém de pecado, da justiça e do juízo. Terminou tudo. Então o verso 11 vai dizer assim para nós. Verso 11 do capítulo 22 de Apocalipse: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então não há mais o que fazer aqui. Por mais que eu queira mudar, por mais que eu queira direcionar a minha vida para Deus, não há mais como, porque o Espírito Santo não vai mais exercer a sua função de te convencer, de te converter. Então nós precisamos o mais rápido possível dar ouvido a essa voz solene, dessa mensagem específica para o século 21, no qual nós estamos vivendo. É algo que precisamos, queridos, alertar, atentar a nossa mente, nosso coração para isso. Deus está falando o tempo todo através dos seus mensageiros. Não temos mais muito tempo. O momento que nós estamos vivendo é um momento de entrega, um momento de relacionamento íntimo com Deus. Então você precisa, e eu preciso, tomar uma decisão favorável. Como é que funciona esse juízo? Aqui tem os slides que nós vamos ver aqui, o slide seguinte. Como é que funciona isso? Como é que é o julgamento? Quando Deus, no verso 7 diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Interessante é que ele está nos levando para Gênesis e está nos levando para Êxodo. Quando é que nós entendemos como base bíblica que Deus é criador? Quando a gente vai para o livro de Gênesis. A gente vê ali 6 dias literalmente da criação. A gente vê primeiro dia, segundo dia e o terceiro dia. Do primeiro dia ao terceiro dia, Deus prepara os espaços. O espaço no céu, o espaço no mar e o espaço na terra. Criado o espaço nesses ambientes, céu, terra e mar, Deus vai ter que preencher. Então os dias vão se casando, os dias vão se completando, o quarto com o primeiro, o quinto com o segundo, e o sexto com o terceiro. Deus vai colocar no céu os firmamentos, é o quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia Deus vai vai preencher o espaço do mar, os seres aquáticos, os peixes, os grandes peixes e todo o ser vivente do mar. No sexto dia ele vai completar, vai preencher o terceiro dia, que é a terra, as árvores, os animais, e depois ele cria a obra-prima, o ser humano.
Então Deus preenche o espaço criado. Deus é um Deus de ordem com tudo que nós já entendemos que existe. Então Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E no sétimo dia, quando a gente vai para o sétimo dia, a gente vê Deus criando o descanso sabático. Aí, Deus vai preencher com o que o sábado, o descanso sabático? Olha só, quando Moisés foi chamado para libertar o povo no deserto, Deus estava falando com ele através de uma sarça, e ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Quando Moisés se aproxima, queridos, aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. É incrível isso aí. Aquele lugar a maioria das pessoas andava por ali, aqueles que passaram por ali, mas nunca era santo. Mas o que tornou aquele lugar santo foi a presença de Deus. Então, o que torna o sábado santo é a presença de Deus, louvado seja o Senhor. Então, por isso que nós precisamos dar mais credibilidade ao descanso sabático. Por isso que nós devemos dar credibilidade à lei de Deus. Porque adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas, nos leva para isso, para a adoração genuína, para uma aceitação do descanso semanal, para toda a estrutura da sua lei. Então, adorar é aquele que fez a terra e o mar e a fonte das águas. A adoração é o ponto central no conflito final, queridos. Porque ou você adora a Cristo ou você adora Satanás. No tempo do fim, os habitantes do mundo se dividirão em dois grupos: aqueles que temem e adoram a Deus e aqueles que temem e adoram a besta. Uma linha está traçada entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Então a gente já viu aqui a questão solene do sábado, é um sinal especial de nosso relacionamento com Deus. Também é um memorial tanto da criação, 20 verso 11, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e a fonte das águas, quanto da redenção. A mensagem do primeiro anjo mostra que a verdade sobre Deus e o Criador será proclamada mais uma vez ao mundo. E o mundo precisa ouvir. As pessoas são chamadas a voltar para o Senhor, combatendo as atividades enganosas de Satanás, que tem a intenção de levar o mundo à religião falsa e ao serviço de um Deus falso. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Nós temos que ter cuidado com isso. Não podemos ser enganados. E eu vou terminar aqui, queridos, vou aplicar a base do juízo. O juízo, ele se divide em 3 fases. O juízo se divide, queridos, em 3 fases. A primeira fase já está em andamento, que é a fase do juízo pré-advento. Aí tem a segunda fase, que é o comprobatório, e a terceira fase, que é o juízo executivo. Eu vou explicar rapidamente, para nós não perdermos muito tempo. Então, o juízo em andamento é o juízo pré-advento. Que é o juízo de investigação. As bases é esse aqui, que eu acabei de ler no início, capítulo 14, versos 6 e 7, e Apocalipse 18, verso 8. Essa é a nossa base do juízo de investigação, no momento que estamos vivenciando. O juízo de comprovação só será no período do milênio. Jesus vem, termina o juízo investigativo, ele já leva para o céu aqueles que são salvos, que estão salvos no momento da vinda de Jesus, ele leva para o céu, e ali vai passar 1000 anos no céu, certo? E os ímpios no pó da terra. Então ali vai acontecer o juízo de comprovação, ou seja, a gente vai analisar os casos das pessoas que não foram para o céu, o porquê que elas não foram para o céu. É no período do milênio, é o juízo de comprovação, é a segunda fase do juízo, que vai acontecer no céu. Então, no capítulo 20, verso 4, diz, olha só que coisa interessante. Capítulo 20 do Apocalipse, verso 4 diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui é justamente aqueles que deram ouvido às mensagens e tomaram a decisão de servir a Deus, e venceram a besta. Então eles agora vão analisar o caso das pessoas que não estão lá no céu. Por que elas não estão lá no céu? Por que elas não estão lá no céu? Vai ser mostrado nos livros. Isso é lamentável. As pessoas que não estão lá no céu, quem está no céu vai ver o porquê. Então olha só, há 3 surpresas que nós iremos encontrar no céu. 3 surpresas. Eu estar no céu, pessoas que imaginamos que não iriam para o céu, mas podem estar lá no céu. Pessoas que pensamos que estarão lá e poderão também não estar. 3 surpresas nós iremos encontrar durante o período do milênio, os 1000 anos no céu. E eu estou terminando aqui. Após o milênio, Jesus retorna com a cidade santa e todos os salvos para aplicar a 3ª e última fase do juízo, que nós entendemos como juízo de execução. Será após o milênio, ou juízo executivo. Então essa 3ª fase vai ser terrível, vai ser lamentável. Aquelas pessoas que não quiseram viver com Cristo, que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Todos estarão diante do seu tribunal, para a sentença final. Todo homem estará aqui, todo ser estará aqui. A base do juízo é a lei de Deus. A base do juízo é a lei de Deus nas 3 fases. Satanás foi, é e será sempre um acusador, até o seu extermínio. Agora, o que mais me lamenta, o que mais me deixa apreensivo, é de quando você estiver lá, quando eu estiver lá, e não ver aquela pessoa que nós amamos lá. E o porquê que ela não está lá, quanto tempo foi falado, quanto tempo foi expressado para que ela tomasse uma decisão, e ela não tomou. Talvez até passou por aqui, vivenciou momentos agradáveis aqui conosco, com você que está em casa, mas chegou um momento que ela disse: chega, Jesus, eu não quero mais nada contigo, porque agora eu sou dono do meu nariz, eu quero viver a minha vida independente de religião, independente de estar numa igreja, independente de estar recebendo normas. Mas não é assim que funciona. Essas normas, como diz algumas pessoas, é justamente Deus se preocupando com o meu caráter, com o seu caráter, para que haja uma transformação genuína. E eu pergunto, meu filho, minha filha, meus irmãos, meus amigos, aonde está você que não volta logo para cá? Será que você vai continuar vivendo uma vida que chegue no céu e não te vejo lá, ou talvez você chegue e não me veja lá? Que adiantou viver nesse mundo? Que adiantou conquistar as coisas que você acha que isso é importante para você? Aí vai, eu chego, cadê meu filho Felipe? Jesus, cadê meu filho Felipe que não está? Cadê a minha filha Bruna que não está? Cadê a Jéssica, minha filha Jéssica que não está? Cadê esse povo, Senhor? Só olha, está aqui escrito, está registrado. Eles não quiseram continuar, eles abandonaram o relacionamento comigo. Eles acharam que era dono do seu nariz, eles acharam que podia viver sem mim. Mas aqui está aqui, ó, relatado por que eles não estão aqui. Mas isso é uma imaginação que eu acredito que não vai acontecer, porque eu tenho convicção que todos os meus irmãos que passaram por aqui, inclusive os meus filhos, retornarão para os braços de Jesus. Não tenho dúvida disso. Você que está em casa, meu irmão, meu amigo, centralize a sua vida na pessoa de Jesus e deixe Ele fazer o diferencial na sua vida. Nesse momento eu vou orar por vocês. Eu vou orar por mim e pelos meus filhos, por todos os meus familiares. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma mensagem foi dada nesse sábado maravilhoso.
Que essa mensagem possa tocar os corações dos meus amigos e irmãos, para que possamos crer que o Senhor se preocupa, que o Senhor está cuidando do teu povo espalhado nos 4 ventos dessa terra. Então, ó Deus, levanta os mensageiros nesses lugares, para que eles possam falar iluminado pelo Santo Espírito, para que eles possam direcionar a tua verdade e trazer o máximo de pessoas para o reino de Deus. Leva-nos em paz e concede a paz. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia nos entregarmos na mão de Deus, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Por que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será? Também não sei.